Satélites russos e chineses ajudando os U-2 dos Estados Unidos. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. O final dos anos 1940 e 1950 foram tempos difíceis para o mundo. A Guerra Fria emergente aumentou o risco de um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, envolvendo o uso de armas atômicas, incluindo bombas de hidrogênio. Em 1957, a URSS lançou o Sputnik, o primeiro satélite de elite do mundo, testou o primeiro ICBM do mundo e começou a realizar voos com novas aeronaves de bombardeiro avançadas. Quando esses eventos surpreendentes ocorreram, houve um alarme crescente de que a URSS havia superado os Estados Unidos em armas nucleares e capacidade de bombardeiros. Em busca de encontrar informações valiosas do real poderio soviético, o presidente americano da época, o general Eisenhower, um estrategista vital durante a invasão na Normândia, estava ansioso para encontrar uma solução e recomendou que um novo programa de reconhecimento fosse iniciado e que fosse controlado exclusivamente pelo Serviço Secreto Americano, a CIA, em vez da Força Aérea Americana, a USAF. Surpreendentemente, o programa de codinome Aquaton deu origem ao avião espião Lockheed U-2, com a primeira entrega ocorrendo em julho de 1955, absurdos 8 meses após o início do contrato. Inicialmente, o avião foi usado pela CIA e USAF para monitorar emissões eletrônicas, realizando uma amostra atmosférica em busca de provas de armas nucleares e também fotografar locais estratégicos nas profundezas do território soviético, chinês e outros inimigos durante a Guerra Fria, sendo vital em 1962, durante a crise de mísseis cubanos, ocasião que o U-2 tirou fotografias que confirmavam a presença de armas nucleares soviéticas em Cuba. O Lockheed U-2 sobreviveu ao seu tempo, sofrendo atualizações importantes que o trouxe à realidade atual bélica. Porém, neste momento, a aeronave não trabalha somente por pontes de comunicação via rádio ou satélite, e também não opera na escuridão. Os satélites existentes na órbita terrestre oferecem apoio de localização e varredura de instalações secretas na superfície terrestre. Entretanto, isso não é novidade. A maior curiosidade está na utilização de satélites chineses e russos pelos pilotos americanos que operam a aeronave U-2 espiã. Apesar do U-2 possuir uma seção transversal de radar detectável, ainda está em operação pelos Estados Unidos, e os pilotos americanos que utilizam o U-2 voam há muito tempo com tecnologia de ponta até a borda da atmosfera terrestre, e agora possuem um novo dispositivo de alta tecnologia na aeronave que, segundo o general da USAF, James Holmes, durante uma conferência em Washington, trata-se de um relógio que recebe coordenadas de navegação dos satélites russo, chinês e também europeu. Um aparelho simples, barato em relação aos equipamentos militares e de fácil transporte. Segundo um levantamento rápido realizado pelo canal Área Militar, os pilotos U-2 do 99º Esquadrão de Reconhecimento da Base Aérea de Vail, no norte da Califórnia, voam com os relógios inteligentes D2 Charlie da empresa Garmin desde o final de 2017. Na época, o esquadrão adquiriu cerca de 100 relógios com capacidade de backup para os satélites do Sistema de Posicionamento Global dos Estados Unidos, o GPS, caso o sinal fique indisponível após um ataque cibernético que venha a bloquear a geolocalização. Entretanto, diferente ao afirmado pelo general Holmes, a própria Garmin afirmou que seus relógios não captam o satélite chinês Beidou e o europeu Galileu, somente o sistema russo de geolocalização GLONASS, e não há informações de qual outro sistema a USAF também está operando para que os outros satélites rivais sejam utilizados. Uma situação crítica ocorreu com um esquadrão de A-18G Growler da Marinha Americana em 2018. Ao perceber que o sistema de velame e aviônica estavam congelados, 2 pilotos utilizaram seus relógios Garmin para retornarem à base. De toda forma, o Lockheed U-2 continuará operando com segurança, mesmo durante a escuridão ocasionada por um cyberataque. Basta o operador utilizar seus recursos com sabedoria e precisão.
Alright, so let me know when it's good. Alright, perfect. Alright, yeah, give me the first one. Okay. Yeah? Oh yeah, that's perfect. Yes, sir. Thank you. What's your 6742? Victor, ready. Tower Airfield, we're looking at 67 on the hotel. You are 06.